A arca estava pronta. Noé havia obedecido a cada instrução divina, cada medida, cada detalhe minucioso. Os anos de trabalho árduo, de escárnio e de dedicação inabalável haviam culminado neste momento. Mas o mundo ao redor continuava vivendo como se nada estivesse prestes a acontecer. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e riam, alheias à sombra iminente que se projetava sobre suas vidas. Ignoravam as advertências, zombavam da fé de um homem e de sua família. Então, chegou o dia que mudaria a história da Terra para sempre. Um dia que dividiria o tempo entre o antes e o depois. Noé, um homem cuja justiça e integridade eram reconhecidas pelo próprio Criador, recebeu a ordem final. A voz de Deus, grave e carregada de uma seriedade inquestionável, ecoou em seu espírito. Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. A urgência do comando era palpável, um peso solene que Noé carregava com reverência. A motivação divina era clara e dolorosa. A maldade da humanidade havia atingido um ponto insuportável, corrompendo a criação de tal forma que uma purificação se fazia necessária. A decisão de Deus era definitiva, e Noé, com sua fé inabalável, era o instrumento escolhido para preservar a vida, contrastando drasticamente com o ceticismo que o cercava. Com o coração apertado pela dualidade da salvação e da condenação, Noé guiou sua família. Sua esposa, seus filhos e suas noras, apreensivos mas confiantes na palavra do patriarca, cruzaram o limiar da imponente estrutura de madeira. Seus rostos, marcados pela incerteza do que viria e pela firmeza de sua crença, refletiam a magnitude daquele passo. Eles eram a semente de um novo começo, a esperança encapsulada em uma embarcação. Mas algo extraordinário começou a acontecer. Um espetáculo que deveria ter despertado a mais profunda apreensão nos corações dos observadores. De todos os cantos da terra, criaturas de todas as espécies, selvagens e domésticas, começaram a convergir para a arca. Elefantes e leões, gazelas e lobos, pássaros de plumagem vibrante e répteis de escamas reluzentes, todos caminhavam em pares, com uma pacificidade que desafiava a natureza. A cena era surreal. Predadores e presas lado a lado, guiados por uma força invisível, marchando em direção ao refúgio. O espanto e talvez um lampejo de incompreensão pairava sobre as pessoas que testemunhavam o evento. Alguns riam, outros apontavam com desdém, mas a maioria permanecia em sua ignorância, incapaz de decifrar o sinal claro. Animal após animal, em uma procissão ordenada, adentravam a arca, encontrando seu lugar designado. A tensão crescente entre a procissão animal imponente e a indiferença humana tecia um cenário de presságio. Então o céu mudou completamente. Antes claro e indiferente, começou a escurecer de forma antinatural. Nuvens densas e escuras, como um manto de chumbo, se formaram rapidamente, engolindo a luz do sol. O vento começou a soprar com uma força incomum, uivando entre as árvores, um presságio arrepiante da tempestade que se aproximava. Os últimos olhares dos curiosos e descrentes se voltaram para a arca. Agora um farol de madeira sob um céu ameaçador. A porta da arca, uma estrutura pesada e imponente, moveu-se lentamente, impulsionada por uma mão invisível, ou talvez pela própria providência divina. Com um ranger surdo, ela se fechou, selando o destino de todos os que estavam dentro e de todos os que ficaram fora. Uma sensação de finalidade pairava no ar, um isolamento absoluto. A última oportunidade havia sido perdida, a chance de redenção negada pela própria incredulidade da humanidade. A visão final do mundo exterior, com seus campos verdes e cidades agitadas, desapareceu por trás da madeira maciça. Você acha que as pessoas acreditaram em Noé? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal
e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A porta da arca se fechou, selando o destino de um mundo que se recusou a ouvir. Lá dentro, a família de Noé e os animais aguardavam em um silêncio quase reverente, enquanto o mundo exterior, em sua obstinada incredulidade, continuava sua rotina de zombaria e indiferença. E o que aconteceu nas horas seguintes mudaria o mundo para sempre, gravando na história da Terra uma marca indelével da justiça divina e da fé inabalável. As primeiras gotas de chuva, antes tímidas e esparsas, começaram a cair, pontuando o solo seco com manchas escuras. O que inicialmente parecia uma chuva comum, logo se transformou em algo muito mais sinistro. A incredulidade das pessoas, que momentos antes riam e apontavam, começou a se transformar em um pânico crescente. O riso morreu em suas gargantas, substituído por murmúrios de apreensão. A chuva, implacável e incessante, começou a desabar do céu como uma cascata infindável, transformando o solo em um lamaçal e o ar em uma cortina d'água. A cada minuto que passava, a tempestade intensificava-se. A chuva se tornou torrencial, um dilúvio líquido que caía com uma fúria sem precedentes. Trovões estrondosos rasgavam o céu escuro, fazendo a terra tremer e ecoando como tambores de guerra. Relâmpagos cegantes cortavam a escuridão, iluminando por breves instantes a cena de caos e desespero. A força descomunal da água começou a causar uma destruição avassaladora, arrastando objetos, derrubando árvores e transformando riachos em rios furiosos. O som ensurdecedor da tempestade era uma sinfonia de terror, tanto para aqueles que tentavam encontrar refúgio fora da arca, quanto para Noé e sua família, que ouviam o rugido do lado de dentro, protegidos, mas cientes da calamidade que se desenrolava. As águas começaram a subir com uma rapidez assustadora, engolindo campos cultivados, cobrindo estradas e transformando as planícies em lagos. A luta desesperada das pessoas para encontrar refúgio era uma imagem de impotência. Subiam em telhados de casas, em árvores altas, em qualquer elevação que pudesse oferecer um momento a mais de sobrevida. Gritos de desespero e súplicas se misturavam ao som da chuva e dos ventos, um coro aterrorizante que anunciava o fim. A sensação de impotência diante da força avassaladora da natureza era esmagadora. Uma realização tardia da magnitude da advertência de Deus. Casas, antes lares cheios de vida, e aldeias inteiras foram engolidas pelas águas, desaparecendo sob a superfície turbulenta. A paisagem conhecida, com suas colinas suaves e vales verdes, transformava-se em um vasto oceano em fúria, sem um único ponto de referência. Os gritos e desesperos que ainda podiam ser ouvidos eram abafados pelo rugido contínuo da tempestade, uma melodia sombria de desolação e perda. As montanhas, antes imponentes e que pareciam tocar o céu, começaram a ser gradualmente submersas. Seus picos, que por milênios haviam se erguido acima da terra, diminuíam à medida que o nível da água subia, até desaparecerem completamente sob a superfície. Era a confirmação visual de que toda a terra estava sendo coberta pelas águas, sem exceção, sem um único refúgio seguro além daquele que Deus havia providenciado. E então, em meio ao turbilhão aquático, a arca, que antes estava ancorada em terra, começou a flutuar. Lenta e majestosamente, ela se ergueu do solo, balançando suavemente sobre as águas que agora cobriam o mundo. A estabilidade da arca, construída com a precisão divina, contrastava dramaticamente com o caos que a cercava. Para Noé e sua família, era uma sensação de segurança indescritível, um testemunho visível da providência divina que os protegia em meio à destruição. Eles eram os únicos sobreviventes, flutuando em um mundo que havia sido purificado pela fúria das águas. Como você reagiria
ao ver a arca sendo construída. A arca agora flutuava sobre um oceano sem fim, o único vestígio de vida em um mundo submerso. A terra estava completamente coberta pelas águas, sem um único pedaço de terra visível em qualquer direção. A imensidão do dilúvio estendia-se até o horizonte, uma vastidão aquática que se perdia na névoa, unindo-se ao céu cinzento. A fúria inicial da tempestade havia diminuído, dando lugar a uma quietude assustadora, quebrada apenas pelo som incessante da água, que agora se tornara o som dominante do mundo. O rugido dos ventos e o estalo dos relâmpagos foram substituídos por um murmúrio constante, o sussurro de um oceano sem margens. A arca, um ponto minúsculo e solitário na vastidão azul escura, era o único refúgio, um santuário flutuante em meio à desolação. Dentro de suas paredes de madeira, a vida seguia um ritmo diferente, um microcosmo da criação preservado por um propósito maior. Noé, sua esposa, seus filhos e noras, junto com a miríade de animais, formavam uma comunidade improvável, unida pela fé e pela providência divina. A rotina dentro da arca era marcada pela alimentação dos animais, pela manutenção da estrutura e pela constante vigilância sobre o mundo exterior. Havia um silêncio respeitoso, uma consciência solene da magnitude dos eventos. A fé e a paciência de Noé e sua família eram testadas a cada dia, enquanto aguardavam o fim do dilúvio, confiando plenamente na promessa de Deus. A chuva, no entanto, persistia. Caiu por 40 dias e 40 noites sem cessar, uma cortina líquida que envolvia a arca e o mundo submerso. A constante presença da água, tanto caindo do céu quanto sob a quilha da embarcação, tornava-se uma parte intrínseca da existência. O tempo dentro da arca era medido pela monotonia da chuva e pela esperança renovada a cada amanhecer de que aquele seria o dia em que as águas começariam a recuar. Noé, o homem justo, compreendia o propósito divino por trás de tamanha destruição. Era a purificação, um grande reset, um novo começo para a terra corrompida pela maldade da humanidade. A renovação da terra, através da destruição, era um ciclo de vida e morte, um testemunho do controle soberano de Deus sobre toda a criação. E, embora a destruição fosse imensa, havia a promessa subjacente, um pacto futuro de que Deus nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. A fé inabalável de Noé, sua obediência e sua confiança em Deus tornaram-se um farol de redenção. Ele e sua família, os únicos sobreviventes, seriam os arquitetos de um novo mundo, carregando consigo a semente da humanidade e a esperança de um futuro mais justo. A mensagem era clara. A fé e a obediência seriam recompensadas, e um novo pacto seria estabelecido entre Deus e a humanidade, simbolizando a misericórdia divina que se seguia à justiça. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva continuou caindo sem parar. A terra estava completamente coberta pelas águas, um espelho cinzento e infinito. Mas a história de Noé ainda não havia terminado. No próximo episódio, veremos o que aconteceu quando as águas começaram a baixar, revelando uma terra renovada e a promessa de um novo amanhecer. A história continua em Gênesis capítulo 8, onde a esperança floresce em meio à desolação. Você acredita que o dilúvio realmente aconteceu? Deixe sua opinião nos comentários.